Segunda-feira. Então, o que é que eu vos venho trazer cá hoje? Qual é a minha ideia? E o que é que me motiva a vir cá falar convosco? Eu quero essencialmente falar das eleições que vai acontecer no dia 20, ao dia 20 e não sei o quê. As eleições presidenciais que vai haver agora em Portugal. Ora bem, esta é a minha primeira intervenção, digamos, e declaração política que eu faço. E eu faço isto para memória futura. Faço isto para memória futura. E vou-vos explicar porquê. É assim, eu nas últimas eleições, não é estas últimas, nas últimas eleições, eu tenho votado, e não tenho problema nenhum em dizê-lo, no Partido Livre. No Partido Livre. Eu fui um dos que votei no Partido Livre, do qual o Partido Livre tinha como candidata a senhora Joacine Catar Moreira. E eu estou de veras, enfim, confiei no partido. Eu confesso que falhei na pesquisa, saber quem era a candidata, quem era o candidato ou a candidata a deputado. Falhei, confiei no partido. Eu não sou filiado nem no Livre, nem em partido algum. Eu tampouco nunca entrei dentro de uma sede partidária, eu nunca fui praticamente a nenhum comício, talvez há 40 anos, quando foi o 25 de Abril, fui a alguma festazita que havia por aí, de revolucionária na altura. Mas estar identificado com algum partido, nunca estive. Posso dizê-lo, e não me arrependo, que fui um dos subscritores quando o Partido Socialista abriu a oportunidade de as pessoas fora do Partido Socialista poderem dar uma opinião acerca do António Costa. Eu fui um dos que fui votar a favor do António Costa e para substituir o António José Seguro. Por isso, eu nunca votei, isto é também para esclarecer a minha posição política, porque eu praticamente nunca exerci política em si, mas quando fui votar tive as minhas escolhas. Eu posso dizer abertamente, sem problema algum, de dizer que nunca votei, digamos, vamos dizer, à direita do PS. Os meus votos sempre oscilaram entre o PS, o Bloco de Esquerda, o Livre. Algumas vezes também votei no PC, mas nunca votei à direita do PS. Isto é só para dizer que eu tenho um limite. Agora, qual é o objetivo de falar tudo isto? É porque assim, eu quero tomar uma posição política neste momento. A minha posição política é assim: vai haver umas eleições presidenciais, onde existem dois candidatos que eu gostava de votar neles, que era a Elisa Matias, do Bloco de Esquerda, e que é a doutora Ana Gomes, que é socialista, mas que não está a representar o Partido Socialista, e que ela entrou como independente ou coisa assim. Pronto. Não é a preferida do António Costa, que o António Costa já declarou o seu voto ao Presidente da República, ao Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto. Mas para mim, como eu gostava de dar o voto às duas, e não é possível, é assim, eu tenho um desejo que eu vou expressá-lo aqui. O meu desejo é que a Ana Gomes
não ganhe estas eleições presidenciais, mas que fique em segundo lugar, muito à frente do André Ventura, muito à frente. E então qual é o meu desejo? E o que é que eu poderei ir fazer a seguir? O meu desejo é que a doutora Ana Gomes fique em segundo lugar, que ganhe uma posição política forte, que reforce a sua valorização, não é? O seu eleitorado, que ganhe peso dentro do Partido Socialista, e que em 2023, quando houver eleições legislativas, eleições para a possibilidade para a eleição do primeiro-ministro, a doutora Ana Gomes estar numa posição que tem a doutora Ana Gomes. Eu desejo que a doutora Ana Gomes, nestes 2 anos e meio que faltam para as legislativas, que ganhe, que se prepare. É este o meu desejo, que se prepare bem para as legislativas, que ganhe as bases do Partido Socialista, porque as bases do Partido Socialista estão com ela, mas pronto, que nestes 2 anos e meio, que crie um governo sombra, que se prepare e que faça um programa político, que estude bem as matérias, pronto, isso não tenho dúvidas, e que em 2023 ela tenha já um governo sombra para apresentar quando se for propor este é o governo que eu quero eleger, e que tenha um programa. E aí eu acho que a doutora Ana Gomes em 2023 vai ser assim eleita sem qualquer hipótese de outro concorrente qualquer. Pronto, isto é a minha convicção e é o meu desejo. E então, eu penso fazer a minha verdadeira ação política. Quando eu ia votar também estava a fazê-lo, mas ativa. Ativa é, eu penso ir-me agora, assim, eu nestes últimos anos simpatizei muito com o LIVRE, confesso que simpatizei muito com o LIVRE e que professo muito das ideias do LIVRE. No entanto, eu, no meu ponto de vista, acho que é necessário mais do que assim, boas intenções. Eu desejo muito que haja condições efetivas para que se faça algo. E eu vejo que a doutora Ana Gomes, se for, por exemplo, se for agora para Presidente da República, a Presidência da República não é nem legislativo, nem governativo, é mais decorativo. A doutora Ana Gomes, se for para Presidente da República, acho que vai-se queimar porque não vai poder fazer nada, e ao pouco no cargo de Presidente da República é apenas pronto, o cargo mais alto da nação, ok, mas eu acho que ela não é bem para servir de jarra de decoração, ela é mais para ser uma pessoa ativa. Então eu gostaria mais que ela se reservasse para 2023 e aí sim ela, como Primeira-Ministra, já teria muitas condições para pôr as suas ideias, os seus projetos em ação. A minha ideia então é a seguinte: eu tenho 70 anos, nunca participei em partido político algum, nunca tive nenhuma ação política, e então eu estarei disposto estou a pensar em inscrever-me no Partido Socialista, aqui na zona, não sei onde é que há alguma sede do Partido Socialista, mas vou procurar. Eu moro aqui em Unhos, que pertence ao Concelho de Loures, e então aqui entre Unhos ou Camarato ou
ou apelação, ou não sei o quê. Aqui dentro da zona vou ver onde é que há aqui, se me quiserem aceitar. E já sabem, eu vou me inscrever no Partido Socialista para fazer campanha pela doutora Ana Gomes, se me quiserem lá e se me quiserem aceitar para esse cargo. Eu vou fazer campanha pela doutora Ana Gomes, estando no Partido Socialista, ou não, porque eu acredito que aquela senhora, que é uma senhora que para mim os tem no sítio, vai ser muito mais útil a Portugal como Primeira-Ministra do que como Presidente da República. Então é esta a minha intenção para 2021, não é? É eu ir me inscrever no Partido Socialista, não é? E se me aceitarem, eu terei todo o gosto em ser um militante para ajudar a eleger a doutora Ana Gomes como Primeira-Ministra de Portugal. Ora bem, e com certeza que é capaz de vir a ser também Secretária-Geral do PS. É bem capaz de ser. Se calhar vai ter mesmo que ser, não é? Pronto, mas seja como for, o que eu quero, o que eu gostaria de ver era a doutora Ana Gomes como Primeira-Ministra, e se calhar por inerência ter que ser a Secretária-Geral do Partido Socialista. Eu penso que ela tem 2 anos e meio para fazer esse caminho. E desde já eu declaro o meu apoio à doutora Ana Gomes. Claro que eu vou votar nela agora nestas próximas eleições, com o desejo que ela não ganhe para ser a próxima Presidenta da República. Com o desejo que ela fique em segundo lugar, muito, muito, muito à frente do André Ventura ou até de qualquer outro candidato, com este desejo final, que é ela posicionar-se para vir a ser nas próximas eleições legislativas a Primeira-Ministra a Portugal. É este o meu desejo e é isto que eu vou fazer, vou procurar fazer. Nunca fiz, tenho 70 anos, nunca participei em nenhuma ação política, em nenhum partido político, nunca, enfim. Sempre participei nas eleições, sempre fui votar, mas fui sempre, nunca estive agarrado, efetivamente, nem nunca fui fiel a nenhum partido. Pronto. Neste momento, como acredito que, para mim, no meu ver, Portugal precisa de uma pessoa como a doutora Ana Gomes, porque eu aprecio uma mulher com a coragem que teve e que tem, e a experiência que tem, e sem desprezar os outros candidatos, por exemplo, o caso da Elisa Matias e o caso... Por exemplo, também há um candidato que eu aprecio que haja a possibilidade. É assim, eu ainda não ouvi nenhum discurso do Tino de Rãs, ainda não ouvi nenhum discurso dele. Não sei qual é as ideias dele, mas seja como for, eu valorizo uma coisa, que é a possibilidade de um cidadão simples, um calceteiro neste caso aqui, podia ser um pedreiro, podia ser um homem que anda a recolher o lixo, podia ser qualquer uma pessoa, um cidadão comum ter a possibilidade de concorrer a partidos. É certo que, no meu entender, é mais um... Enfim, como é que eu vou dizer?
nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu sei que é bom que qualquer cidadão possa recolher assinaturas e candidatar-se, mas realmente eu acho que, pronto, são pessoas com... podem ter muita sinceridade, ser puros no que dizem, mas o seu conhecimento intelectual, a sua capacidade analítica, têm a vantagem de não estar ligados a partido nenhum e a ter que estar a pagar favores a estes, àqueles e àqueles outros. Tem a vantagem certamente até de ser um homem desprendido de compromissos e possivelmente de se ir fazendo, não é? Mas na minha ótica é difícil. Ele, pronto, ganha algum relevo para ele próprio, mas é dos tais votos, tais como eu votei no LIVRE, e embora o partido conseguisse eleger um deputado, infelizmente eu sinto-me defraudado com o meu voto, ou seja, foi quase um voto, ainda por cima, essa senhora, para além das cenas que se criaram, ainda teve agora um gesto vil para mim, porque assim, revela exatamente o caráter das pessoas. Na minha ótica, a Joacine Catar Moreira votou a favor do orçamento de Estado por uma questão de tática e de sobrevivência política, porque é assim, se ela e a outra senhora, e quem foi a outra senhora que votou a favor do orçamento e fizeram passar o orçamento, não tivessem votado, o governo caía. Ao cair íamos a novas eleições. Ao ir a novas eleições, a Joacine Catar Moreira desaparecia, evaporava-se politicamente, porque tinha que sair da Assembleia da República, porque já ninguém ia cair, já não sei quem é que... Talvez o André Ventura a fosse buscar, talvez. Era giro, não era? O André Ventura ia buscar a Joacine Catar Moreira, não era? Era giro. Pronto, então é isto, arrependi-me, porque eu gostava de ver coerência da Joacine Catar Moreira a dizer não ao votar o Orçamento Geral do Estado na Assembleia da República, mas isso aí, ela ia tirar o próprio tapete a ela própria, ia ter que ir fazer outra coisa e deixar de ser deputada. Aí pronto, faz-se a tal jogada do queijo limiano, né? Que a gente não se esquece, faz-se a tal jogada do queijo limiano, e primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e os outros e o país que se lixe. E aí ajudou, pronto, está lá o António Costa, aí não houve eleições. Por mim, na minha ótica, era bom que o governo caísse. Eu sei que estamos numa crise pandémica e há muitos mortos, mas as trapalhadas que o Partido Socialista já anda a fazer já são demais. Já eu que votei, eu que fui contribuir para que o António Costa fosse substituir o António José Seguro, já acho que o António Costa já está muito arrogante, está muito arrogante. Eu sei que será difícil estar a gerir um país com este problema, mas não é só Portugal, é o mundo inteiro, não é? É o mundo inteiro. Mas a verdade é que há coisas que a política faz que realmente... O caso deste juiz que foi apontado lá para a União Europeia ou não sei o quê. Ou seja, há jogadas políticas
que descredibilizam por completo um governo, um primeiro-ministro e a política em si. Portanto, essas e tantas outras coisas, eu já não estou a gostar deste governo. Já não estou a gostar. Sinceramente, ainda mais. Passar o pano a um cabrita que mostrou tanta... Eu não falo do CEF. Não falo do CEF. Porque aí o ministro, não foi o ministro que gerou aquela situação. Ele realmente, ele é o ministro da administração interna, não sei o quê, pronto. Mas não há dúvida, o Cabrita faz parte do sistema. O Cabrita e muitos outros, quer dizer, o Partido Socialista está cheio de... Como é que eles chamavam? De dinossauros da política, não é? Está cheio de gente, cheia de vícios. Eu gostava realmente, é assim, eu estou-me a contradizer, não é? Eu gostava de ver gente jovem e ideias novas no Partido Socialista. E mais ação. Agora, eu não estou a pensar em entrar no partido, a ir para o Partido Socialista para ser um elemento do Partido Socialista. Eu quero apenas ter a possibilidade de, estando dentro do Partido Socialista, também poder ajudá-la a elegê-la, não é? Mais nesse sentido. Claro que eu podia apenas e simplesmente dar-lhe o meu voto, mas eu quero realmente... Quero-me sentir útil também a um partido que eu acredito, não é este Partido Socialista, não é este. É mais o Partido Socialista das bases, que quer mais ação concreta. Por exemplo, um Partido Socialista que eu acho que o Partido Socialista podia arranjar formas de acelerar, arranjar mecanismos para acabar por se julgar o Ricardo Salgado. Quando a justiça não acelera e deixa que, passados 7 anos, o Ricardo Salgado, o ex-primeiro-ministro, o Sócrates e outros mais, se arrasta, a Aditer se arrasta, o Rendeiro, se arrastam estas coisas todas, quando não há investimento na justiça para acelerar e para dar credibilidade à justiça, isto, embora se diga, a justiça é independente dos governos e não sei o quê, isso é treta, não é? Agora, se lhe tirarem os meios à justiça, claro que a justiça não anda para alguns e só anda para a pata rapada, não é? A pata rapada é que anda depressa. Pronto. Agora, para outros é recursos e mais recursos, é uma vida inteira de recursos. E quando o Ricardo, e eu já estou a prever isto, e quando o Ricardo Salgado for julgado, e se vier a ser condenado, tenho a convicção que vai ser condenado à prisão domiciliária com uma pulseirazita e quando precisar de ir, por exemplo, à Índia fazer um tratamento ao mal hemorróida ou ir à China ou ir à América, ele faz uma cartinha, o advogado faz uma cartinha ao juiz e é tudo autorizado e ele vai continuar. E depois, quando o senhor quiser ir à praia, vai haver uma cartinha da parte de um advogado qualquer dizer, atendendo à idade e à sua saúde frágil, aconselha-se que o condenado, não é condenado, a prisão em casa, com todas as mordomias. Claro que eu vou dizer aqui uma
coisa um bocado assim para o polémico que os advogados não vão gostar de ouvir. Não vão, porque eu tenho cá a minha convicção, é assim. Os advogados que estão a defender, e os escritórios de advogados que estão a defender o Ricardo Salgado, claro que está tudo dentro da lei. Todo o acusado tem direito a se defender. Todo o acusado tem direito a se defender. Agora, eu, se for acusado de alguma coisa, como não tenho dinheiro, tenho que escrever uma cartinha à Segurança Social para me ajudar ao Estado me assegurar um advogado onde eu não tenha que pagar, porque não tenho condições, senão não levo advogado. Ok. Agora, quem rouba milhões, quem rouba muito dinheiro, pode perfeitamente, senhores advogados, isto é controverso o que eu vou dizer, é controverso, mas é assim, os senhores não vão gostar do que eu vou dizer, mas, paciência, vou dizê-lo, mas os senhores sabem, não podem saber, porque não têm que saber, não têm que saber de onde é que vem o dinheiro, não é? Os senhores sabem que o Ricardo Salgado roubou e desviou muitos milhões, onde está escondidos onde está escondido. Porque ele tem dinheiro para pagar aos advogados. Ora, os senhores então, fazendo esta conta, os senhores sabem que o dinheiro que os senhores estão a receber dos vossos honorários, do trabalho sério, honesto que os senhores estão a fazer, a defender um acusado, ok? Até aqui tudo bem, não é, senhores advogados? Até aqui tudo bem. Acontece que os senhores sabem que esse dinheiro é roubado, foi desviado, muitos milhões. Ora, por isso os senhores são fervorosos em defendê-lo e é arranjar aqui, que é, como é que se diz a palavra? Quer dizer, arranjar recursos e mais recursos para fazer render o peixe, não é? Recursos, mais recursos, mais recursos, mais recursos. E venha mais dinheirinho, venha mais dinheirinho, venha mais dinheirinho. Dinheiro que foi desviado do povo, roubado do povo, dos bancos, e agora está o Estado português a injetar dinheiro, não é? No novo banco e em tudo isso, quer dizer, o dinheiro dá uma grande volta, não tem cor, é verdade, senhores advogados? Os senhores estão a receber apenas o dinheirinho do vosso trabalho, sério e honesto. Embora, no fundo, saibam que esse dinheirinho foi roubado, foi desviado dos bancos que foram à falência e que agora tem que ser o povo português a estar a meter dinheirinho nesse banco. Quer dizer, a minha teoria é assim um bocado conspiratória, não é, seus advogados? Quer dizer, não cai muito bem, não é? Porque os senhores também, quando vão defender um ladrão, os senhores não querem saber de onde é que vem o dinheiro quando ele vos pagar, não é? Embora se saiba que ele está a ser acusado de milhões por exemplo, o rendeiro e o gajo do BPN também, a mesma coisa, tá? Não é? Quer dizer, vocês estão, mesmo quando vão defender um ladrão e sabem que aquele dinheirinho não é fruto do trabalho dele, mas é fruto do que ele roubou, porque isto hoje em dia então vale a pena ser ladrão de milhões. Porque assim, eu roubando, se roubar uma galinha vou preso, nem tenho dinheiro para arranjar um advogado. Mas se roubar milhões, eu vou ficar com muito dinheiro para arranjar uma dúzia de advogados ou uma dúzia de escritórios de advogados para me defender. E para empatar, e eu passado 7 anos ainda nem sequer sou julgado, né? Teve para aí uns julgamentos e foi condenado para aí por umas coisitas de nada, mas ainda continua como se nada fosse. Pois é, e assim, isto é complicado, não é? Ou seja, a profissão que os senhores advogados escolheram é muito ingrata. Os senhores, quando têm que por exemplo, se é para condenar, se é para defender um pedófilo, se é para condenar, para defender um homem que matou a mulher, ou uma mulher que matou o homem,
Aí os dinheiros aí já são diferentes. Agora, quando é para defender um grande ladrão, como é o Ricardo Salgado, que pela sua ambição e ganância e conivências com certos... Olha, é assim, eu não posso afirmar, não devo, porque o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ainda ontem numa entrevista com a doutora Ana Gomes, uma entrevista, quando estavam no debate, a Ana Gomes tentou dizer que o Marcelo Rebelo de Sousa é amigo do Ricardo Salgado, que a gente sabe que é, ele também nunca escondeu, é verdade, e que a namorada do Marcelo Rebelo de Sousa foi secretária do Ricardo Salgado. Então havia ali uma grande amizade, e pronto, as amizades são as amizades. Agora é difícil dissociar a amizade do Marcelo Rebelo de Sousa com o tardiamento do juiz, do Ricardo Salgado, a ir ser julgado. É difícil não associar que há aqui forças ocultas e que há processos e recursos e que há todas essas coisas, e que o Ricardo Salgado, passado 7 anos, ainda não esteja ainda a ser julgado. Então, quer dizer, quanto mais o peixe render, mais dinheirinho entra nos escritórios dos advogados. Sabendo mesmo, nem querem saber de onde é que vem o dinheiro, não é? Que o dinheiro não tem cor, não é? E o que querem realmente é lá o dinheirinho do vosso trabalho, sério, honesto. Não põe isso em causa. O que está em causa é aqui o sistema. Ou seja, se... quando este caso foi disputado, tivessem logo, como é que não é penhorado, era o Estado tivesse logo alienado, pronto, que tivesse logo penhorado todas as contas do Ricardo Salgado e alienado, o Estado ter poder de bloquear todas as contas e parar. Eu queria ver se os recursos e mais ele ainda era capaz de ir escrever um papelinho à Segurança Social a pedir um advogado pago pelo Estado, ainda era capaz. Mas como o Estado tem também meandros difíceis de entender, que só depois deixam os ladrões pegar no dinheirinho e mandá-lo para offshores e passar o património logo para os filhos, para os enteados, para os amigos, pronto, pôr o património a salvo, e só depois dele ser julgado, aí é que vão, já quando não há nada para ir buscar, é que vão buscar o dinheirinho. Então é assim, os senhores advogados, claro que querem este sistema assim, porque se o Estado logo tivesse ido buscar logo os milhões e as propriedades e o palacete onde ele está, lá em Cascais, se tivesse ido buscar isso tudo, os advogados, olha, não mamavam nada, porque, olha, escreve uma cartinha à Segurança Social para te passar, para te arranjar um advogado pago, pronto, pela Segurança Social. Os advogados já não mamavam nada. E aí já não havia cá estar aqui há 7 anos à espera, com recursos e mais recursos, que isso vai render o peixe, né? Por isso é um sistema viciado. Isto é um sistema viciado. Então, olha, se gostam, se não gostaram, olha, ponham à borda do prato, está bem? Pronto. Isto é um português a pensar. Não é nenhuma acusação, mas é um português a pensar. E assim, mas isto, todos mamam, uns de uma maneira, outros de outro. O que é certo é que o outro está lá ainda. O outro, não, ele não é culpado sozinho, atenção, ele não é culpado sozinho. Agora, vamos lá ver o seguinte.
há aqui uma questão que ontem se levantou. Então, a secretária do Ricardo Salgado, que era amiga, que é namorada do Marcelo Rebelo de Sousa, dos quais o Marcelo Rebelo de Sousa ia passar férias às propriedades do Ricardo Salgado. Será que o Marcelo Rebelo de Sousa não sabia de nada? Eram amigos e não sabia de nada do que se passava? Não sabia de nada. Pois é, e então, e quando há um presidente que diz: mas podem investir à vontade no Banco Espírito Santo, que aquilo é seguro, não tem problema nenhum, quer dizer, agora passa-se por entre os pingos da chuva, não foi nada disso que eu disse e tal e coisa, e afinal... E depois ainda nos enganaram com a treta. Nós vamos aqui separar o banco bom e o banco mau. Vamos ficar com o banco bom, que tem muito património, e o banco mau, pronto, todas as empresas que eram como é que era? Dos acionistas, vão todos perder dinheiro e tal e coisa, e isto é apenas uma sangria. Vamos separar aqui o cancro ainda do que está bom. Afinal, fomos ver o que era o filé mignon. O que era o filé mignon não passa... estamos nós a pagar um cancro que era o filé mignon, não é? Um cancro. E então... Estamos assim. Por isso é que por estas e por outras, é que eu tenho uma certa esperança na doutora Ana Gomes. Por estas e por outras é que eu tenho uma esperança na doutora Ana Gomes. E que muitas destas situações não se repitam. Nem se criem condições para que elas continuem. Tenho muita esperança que a doutora Ana Gomes seja capaz de encontrar, não é criar leis, porque o primeiro-ministro não faz leis, mas que o Partido Socialista, tendo por secretário-geral o Dr. Ana Gomes, por exemplo, possa propor na Assembleia da República determinadas leis que levem a que este tipo de situações em que há dois pesos e duas medidas, ou em que há duas justiças, uma para ricos e muitos ricos e outra para pobres, e que haja coragem, por exemplo, para taxar as empresas que têm as suas sedes fiscais em offshores, e que empresas que não queiram estar cá em Portugal, com as suas sedes fiscais cá em Portugal, para pagar os seus impostos cá em Portugal, podem ir embora, porque essa ideia de que eles trazem muita mais-valia para Portugal, mas de seguida levam-no logo assim por offshores por aí fora, que nunca mais a gente perde as contas. É assim. Por isso, força, doutora Ana Gomes, desejo que a senhora tenha uma excelente votação. Na minha ótica, posso estar enganado, espero que a senhora não ganhe, mas fique numa excelente posição para daqui a 3 anos e meio, em 2023, ou 2 anos e meio, a senhora esteja em posição e em forma para a senhora ganhar e vir a ser a próxima primeira-ministra, e que eu possa estar a apoiá-la e a ver no resto da minha vida um primeiro-ministro de Portugal, né? Neste caso uma primeira-ministra,
com que seja, que muitos fiquem a chiar. Eu sei que vai haver muitos a chiar. Eu sei que vai haver muito rato a querer saltar do barco, a querer fugir. É só uma questão, doutora Ana Gomes, nessa altura, estar mais atenta aos aeroportos. Doutora Ana Gomes, não se esqueça, quando a senhora ganhar as eleições para Primeira-Ministra, não se esqueça, vigilância, muita vigilância nos aeródromos, naquelas avionetazinhas pequeninas aí, assim, no aeródromo de Tires, no aeródromo, nesses aeródromos que têm essas avionetazinhas particulares que vão sempre carregadas com malas e com, pronto, esses aeródromos. Esses iates também, muita atenção aos iates que vão dar uma voltinha por aí. É assim, por isso há que depois reforçar a vigilância, porque embora a senhora vá gastar muito dinheiro para aumentar o efetivo das forças de segurança e policiais, mas a senhora vai depois recolhê-lo nas malinhas que ficam apreendidas, está a perceber?